Salve, salve massa, aqui é o Arthur com mais um pós-jogo aí, talvez o mais difícil desse canal, que é o pós-jogo de Atlético 0, Flamengo 4, na Arena MRV. E assim, perder um jogo nunca é bom, perder de goleada nunca é bom, mas esse combo condicionado do Flamengo não dá. Desde que eu me entendo por torcedor, o Flamengo sempre foi o segundo time mais odiado, assim, né? Entre aspas, porque sempre foi uma rivalidade, né? Eu lembro que os jogos assim, que eu mais ficava tenso pra ver, até hoje. Hoje foi diferente, por incrível que pareça, o Atlético conseguiu tirar isso. Os jogos que eu mais ficava tenso de assistir era Galo e Cruzeiro, obviamente, que é o clássico, é o maior rival do estado, da cidade. E em segundo, Atlético e Flamengo. Porque pro atleticano é um jogo diferente. Porque o atleticano traz um sentimento contra o Flamengo de muito tempo. Porque desde aquilo que todo mundo sabe do acontecimento de 81, aí desde aquilo lá foi se arrastando, aí toma provocado, o Atlético ganha, provoca também, acaba que tem uma mini rivalidade. Eu nem vou chamar de rivalidade porque eu creio que seja mais por parte do Atlético, mas o Flamengo também vê o Atlético diferente, pelo meu ponto de vista. Se tiver algum flamenguista aí no vídeo que quiser comentar sobre, se enxerga o jogo do Atlético um jogo diferente, se é um jogo qualquer igual a todos os outros, isso aí eu não posso falar, porque eu não acompanho o Flamengo e tudo mais. Mas bom, vamos falar do Atlético, né? É mais do mês, cara, é mais do mês. Eu podia pegar os últimos vídeos e jogar aqui, que ia dar na mesma, mas vamos fazer outro. Primeira notícia ruim, que no Atlético a notícia ruim é sempre a próxima. Primeira notícia, o Hulk não vai nem pro jogo, nem pro banco. Ele vai para a Arena MRV. Aparentemente tem uma conversa no vestiário onde o jogador e a diretora do Atlético decide por ele não jogar porque ele está em negociação com outro clube. Até no segundo tempo do jogo, o Sport TV deu a notícia de que ele estaria novamente negociando com o Fluminense. Ou seja, ele vai sair. A saída de um ídolo nunca é fácil, mas essa foi bem marcante porque desgastou. O Hulk é um jogador assim, incontestável, eu acho que pro atleticano, principalmente, mas qualidade técnica eu acho que todo mundo no Brasil reconhece. E ele queimou entre aspas a imagem dele nesse vai não vai no início do ano. Vou ir pro Fluminense, aí quando fica joga um futebolzinho lixo, um futebolzinho fraco e joga fora toda uma história, começa com essas historinhas de dar letrinha. Eu não vou falar por respeito ao clube, porque em respeito à instituição, mas se eu sair um dia eu falei a verdade. Se não for para falar, então não vai em entrevista falar, não, jovem. Nesse momento era tudo que o atleticano não precisava. O Lodge dá uma entrevista daquela na saída de campo do último jogo contra o Ceará. Aí depois o Hulk vem e fala aquilo. E aí o Eduardo Domingues, naquela vitória contra o Juventude, dá aquela entrevista, que eu nem fiz pós-jogo, mas ele dá uma entrevista coletiva falando que falando do elenco, aí no outro jogo repete a mesma escalação. É mais do mesmo, gente. Vamos falar do jogo em si, tá bom, dessa parte do extra-campo. Às vezes no final eu volto a falar, mas vamos falar um pouquinho do jogo. O Atlético começa com a posse de bola, normal, joga em casa, tem que propor jogo, começa tentando muito jogo pela esquerda com o Coelho, mas a primeira ação é aos 8 minutos e já é um gol do Flamengo. O gol do Pedro. E assim, o Bernard não marca, uma bola entra no Alexandre na lateral que não pode entrar, porque... Não, o senhor Bernard não dá, com todo respeito. Gente, a bola entrou no Alexandre, o Bernard não marcou, ele volta andando, aí o Alexandre tem todo o tempo do mundo para tocar no Arrascaeta, Alan Franco e Maicon, dois volantes, não encosta um na porra do meia e o meia é o Arrascaeta, dá o passe no Lino cruza, gol do Pedro, gol de videogame. Eu fiz esse gol no FIFA hoje, eu joguei FIFA hoje, eu fiz.
Um gol igualzinho. E não foi só um nesse jogo, não. E isso mostra a incompetência do Bernard, incompetência dos volantes, incompetência da zaga, da diretoria que não sabe montar um time. É foda, velho, é foda. E aí, o Pedro sozinho, né? Cadê Alan Franco? Cadê Maicon? Tá. Aí, aos 11 minutos, até teve umas boas jogadinhas do Cassierra com o Natanael. A bola sobra pro Cuesta, que dá um chute meia bomba. Chutinho fraco, o Rossi defende sem muito perigo. E resume bem o ataque do Atlético hoje. Resume muito bem. Ataque frouxo, não resolve nada. Não. Fraco, velho, é fraco, não tem outra palavra. Eu tava tentando achar uma palavra, mas não existe. Aos 30 minutos, um cobrança escanteio, o Coelho sobe no segundo andar, cabeceia, o Rossi encosta nela, ela bate no travessão, cai no pé do Alexandre e sai pra fora. Nem a sorte não tá com o Atlético nesse momento. Porque eu tenho certeza, se fosse ao contrário, a bola ia bater no pé de qualquer um do Atlético e ia entrar pro gol. E não entrou. E aí, logo após esse escanteio, times organizados, contra-ataque, o Plata vem trazendo a bola pro meio, o Pacini não faz falta, o Maicon tira a porra do pé, que é o volante, não faz falta, deixa o Plata chutar, o cara me chuta no canto, gol. 2-0, com 30 minutos de jogo. E aí a torcida já começa a protestar, e com muita razão. Protesto contra os donos, que é a família Menin, chama de time sem vergonha. E assim, vou falar o que, né? Porque é isso. É um time sem alma, um time preguiçoso, uma diretoria omissa que não aparece ninguém. Eu quero ver se alguém vai vir falar um trem. Nunca fala. Nunca fala. Nem a mídia atleticana, até a mídia atleticana, os caras conseguiram dividir. Porque hoje em dia existe, para quem não acompanha, existe a Galo Contra, que é todo mundo que critica a diretoria, que a diretoria tenta culpar. Não, é sério, eles tentam falar que a fase ruim do Atlético, essa fase sem torcida em estádio, sem ganhar, é culpa da Galo Contra, que são os jornalistas, os influenciadores, que vão contra a SAF, né? E aí, né, aos 46 minutos, para praticamente matar um jogo, gol do Arrascaeta de cabeça, mais do mesmo, defesa aberta, ninguém acompanha. O Juan Tressoldi ficou marcando capaz que eu, dentro da área, porque deixou o Natanael contra o Pedro e contra o Arrascaeta. O Arrascaeta sobe sozinho, faz o gol de cabeça e praticamente liquida o jogo, né? E o resumo do primeiro tempo é isso, simplesmente ridículo. Se tiver alguém para salvar, eu salvo o Natanael, fez uma boa partida, mas infelizmente vai ser apagada pela atuação pífia do coletivo. O Vitor Hugo Meia também não fez um jogo ruim, o Coelho foi bem, e o Cassierra tentando, né? Agora o restante muito abaixo, e como o futebol é coletivo, é isso. O Atlético vai pro intervalo tomando 3-0 dentro de casa. E aí eu me pergunto, a culpa deve ser do Galo Contra mesmo. A culpa é minha. Resumindo, a culpa é minha, né? Porque a diretoria ninguém aparece, o senhor Paulo Brax, que é o diretor de futebol, que não sabe montar um time, não fala nada, aí fica nesse vai não vai, jogador da letrinha, e fala, e tem muita coisa bagunçada, não. Gente, péssimo. E aí o segundo tempo começa, o que o senhor Eduardo Domingues, o nosso treinador, faz? Conserta o time. Fala o time que todo mundo queria ver. Ele tira o Alan Franco, que pelo amor de Deus não dá. Jogar igual o Alan Franco joga, eu joguei num racha hoje. Tô gravando no domingo, eu joguei. Fica parado, cercando e tocando de lado. Eu faço isso. No auge do meu físico, né? Eu faço isso, mas tá bom. É titular. Jogador de vai jogar a Copa do Mundo. O que eu posso falar com um cara desse? Não posso falar nada, né? Tá bom, o treinador morre de amor por ele, não sei por quê, mas tá bom. Aí ele tira o Alan Franco, entra o Tomás Pérez, tira o Bernard, graças a Deus. Tinha até que bater palma pra ele. E coloca o Minda pela ponta. O Minda entrou bem demais, muito bem. Sim, no segundo tempo foi um dos melhores, se não o melhor. Entrou querendo, entrou tentando. O lado direito do Atlético foi muito bem. O Natanael também
eu no meio do jogo, eu assistindo com meu primo, falando, gente, coloca o Alan Franco tá na cabeça, Deus me livre. Coloca o Preciado, que o Natanael não vai dar conta não, hein. Toda hora ele indo e vindo ali no corredor. Tá, ele é lateral, ele tem que fazer isso, mas só o cara, velho. Só o cara. Ele e o Minda tentando. E aí, aos 11 minutos, uma boa jogada do Minda, que o Coelho chuta pra fora de novo. E aí, aos minutos 19h30, outro chute do Minda, que tava mostrando vontade, né? E aí, ó, o minuto 19. O minuto 36, vai ter um Scarpa arriscando de longe, que quase faz um chute, que é chuta de esquerda. Eu elogiando o Scarpa, gente. Olha isso aí. Dos minutos 19 até o 36 não acontece nada. Rodando bola, não chuta, não faz nada, então tá bom. E aí aos 38 e 35, mais específico, Pedro de novo. Outro gol de FIFA, defesa do Atlético, parece meu time marcando no racha hoje, todo mundo faz gol. Ninguém marca, ninguém divide, ninguém faz a porra de uma falta, fica lá todo mundo pasmado olhando. E é isso, 4-0. Parabéns aos envolvidos. E aí, no final do jogo ainda teve um chute do Scarpa aos 46, um chute do Dudu que também não dá, 47, mas aí já tinha ido embora. E agora para falar de notas, vou falar das notas aí dos jogadores. O Everson, nota 5, fez boas defesas, mas tomou 4 gols. Natanael, vou dar uma nota 7. Um dos poucos da defesa do Galo que marcou bem e no ataque foi muito bem. Juan Tressoldi, 5. Vitor Hugo, 5. Não ganhou uma do Pedro, nenhum dos dois, não ganhou uma. Pedro, inclusive, muito bom jogador. Pacini, 5 também. Coitado do moleque, não dá nem pra criticar. Porque o Atlético traz o Lodge e negociava com o Capixaba no início do ano. Não traz o Capixaba e o que minha diretoria gênia fala? Não vamos trazer porque o reserva imediato já tá aqui. Cauã Pacini. Aí quando o Lodge não joga, colocaram o Alonso de lateral, que inclusive vai sair, nunca foi bem. E aí num jogo contra o Flamengo, um dos melhores times do brasileiro, se não o melhor, coloca o moleque. Aí não tem o que eu criticar o cara. E aí do time titular, Alan Franco, nota 4. Gente, não dá. O Alan Franco não dá, ele é muito ruim, ele é muito abaixo. Assim, dá até tristeza falar do cara, velho. Quando é isso. O Mike, 4, Mike pesado. O físico dele não dá, não acompanha ninguém, não faz uma falta, não marca, e eles colocaram ele pra marcar o Arrascaeta. Não, chega a ser uma falta de respeito com o Arrascaeta colocar o Mike pra marcar ele. Porque, pelo amor de Deus. Então vamos lá, Vitor Hugo, 6, não comprometeu, mas também não ajudou, ficando no meio do caminho. Bernard, nota 4, não arrumou nada no segundo gol, ficou só olhando o Alexandre receber a bola e avançar. Ah, o Bernard é o mais do mesmo, né? Nem o escanteio deu conta de bater, você viu o nível. O Vitor Hugo, 6, já falei, né? Nota 6, Bernard 4, Coelho, colocar um 7. Tentou, teve umas boas finalizações. A jogada de mais perigo do Atlético foi a cabeçada dele, que o Rossi defende. Teve uma jogada individual, uma tabelinha, foi bem. Cassierra, nota 7. Tentou fazer o pivô, tentou cabecear na área, saiu da área para tentar jogar, mas sozinho ninguém faz verão, né? E aí dos que entraram, Tomás Pé, 6 de 10. Tomou um cartão amarelo no primeiro lance dele, mas como que um primeiro volante joga igual ele joga? Pegando mais firme, chegando nos caras, não deixando livre, né? Eu acho que ele tinha que dar umas aulas para o Alan Franco e para o Mike, para ver se eles aprendem um pouquinho. O Minda, 7 de 10, fez boas jogadas, entrou bem. Eu queria ver ele de titular, mas do jeito que é, eu vou ser obrigado a ver Reinier. Fica vendo se no próximo jogo na Sul-Americana não vai vir com o Reinier. Vamos ver se não vai. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais. Ah, o Scarpa entrou, 6 de 10, não atrapalhou. O Dudu, 5 de 10, que ele não volta pra marcar. Fica só observando. Não quer nada com nada também, não. Não sei nem porque contratou um cara desse, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém.
Não, acho que foi isso. Foi isso. E é isso, o resumo final. Jogo péssimo, time frouxo, time sem alma. A diretoria não vai aparecer, nunca aparece, né? O Barba vai dar uma coletiva daqui a mais do mês. Ele não aguenta mais 2 jogos. Perdendo a Sul-Americana e perder o Clássico, ele tá fora. E se continuar assim, infelizmente, a temporada vai ser pior do que a gente pensava. Que o Atlético mais um ano vai brigar para não cair. O Atlético tem 14 pontos. O primeiro da zona também tem 14, que é o Santos. Próxima rodada, o Atlético joga um clássico. O Santos, graças a Deus, joga contra o Palmeiras, que também é um clássico, é um jogo difícil, talvez isso pode ajudar o Atlético. O Inter tem 14, se eu não me engano, o Corinthians tem 14 ou 15. Tem que conferir. Mas é isso, o Atlético vai brigar contra o rebaixamento. E pra diretoria tá tudo bem. Tudo normal. Mais um dia, né? Mas é isso. No final, a culpa não é do Eduardo Domingues, não é do Rubens Menin, não é do Paulo Brax. A culpa é minha por torcer pra esse time. No final é isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Pós-jogo difícil aí. Tem muito problema, mas é mais do mesmo. E pra quem só assiste no YouTube, a gente tem também um perfil no Instagram, tem TikTok também, vou estar deixando aí na descrição do vídeo. No TikTok sai um pós-jogo cortado e sai alguns cortes desse vídeo maior, se você quiser acompanhar lá. Sai também algumas notícias, tanto no Instagram quanto no TikTok. Hoje eu postei sobre o Hulk, tá lá o texto que eu fiz. E é isso, galera. Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer. Comenta aí nos comentários, obviamente, né? Porque não tem. Não. Comenta aí sua opinião sobre o jogo, sobre esse time. E lá no TikTok também vai ser alguns conteúdos sobre quem fica, quem sai e tudo mais. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto, deixa o like e é nóis.